Irmãos, eu tenho tido a graça de poder ministrar para muitos jovens. E eu amo as questões que mais movem o jovem cristão hoje em dia. Qual é o meu chamado? É descobrir em qual área do corpo eu serei atuante. Para que Jesus me chamou? Isso fala de uma inquietação sadia, de uma inquietação santa. Porque o jovem, ele entende que ele não foi chamado simplesmente para sentar na igreja e ficar ouvindo palavra. Isso faz parte, isso é o treinamento. Nosso campo é do lado de fora. Nós temos algo para fazer, amém? Existe um mundo inteiro que Jesus quer alcançar. E eu amo essa questão do jovem. Mas, uma coisa que eu tenho sentido, principalmente nesse ano de 2020, que foi um ano que a gente foi chamado para dentro, é que talvez o nosso primeiro chamado seja para aprender a ouvir a voz de Deus. O primeiro chamado de todos. Você vai perceber que a igreja primitiva, antes de sair fazendo e acontecendo, eles ficaram reunidos, como Jesus ordenou, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo veio, o Espírito Santo começou a dar a missão específica para cada um. Faz isso, vai ali, não vai ali, agora vai ali. Existiram lugares em que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho. Por quê? Porque Deus tinha uma prioridade que era determinada localidade. Até que ele, num sonho, vê um varão macedônio que diz: passa para cá e ajuda-nos. Ou seja, ouvir a voz de Deus é a primeira coisa que você precisa buscar. Porque é o próprio Deus que vai te mostrar qual é a boa terra que Ele preparou. Sabe, meus companheiros de ministério, meus amigos na fé, meus irmãos na fé, meus amigos que, enfim, estão na atividade, a gente concorda que esse foi um tempo extremamente ímpar, algo que nunca aconteceu na história. E é muito bom você, através daquelas lives que aconteceram o tempo inteiro, a gente conversar uns com os outros e perceber, cara, aquilo que eu achava que era uma viagem, não é Deus falando, porque Ele fala um pouco contigo, Ele fala um pouco com o outro, e aí você junta com o outro, pegam peças do quebra-cabeça e vão tendo um entendimento mais completo a respeito do que é que Deus está querendo para esse tempo. Ou seja, Deus está falando com a sua igreja de uma maneira especial, amém? Mas a gente precisa perceber também e ser humilde. Eu vou usar essa palavra. Nós cristãos, precisamos ser humildes para entender que não é só a igreja que está ouvindo Deus num tempo como esse, não. Pessoas que não conhecem a Deus estão ouvindo Deus falar. Ou quantos nunca ouviram aqueles testemunhos de missionários que estão no Oriente Médio? Que, Jesus aparece para os caras e dá um endereço e os caras vão e batem naquela casa e é uma igreja que está escondida dentro daquela casa. Sabe, isso acontece o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. Nessa pandemia, tinha um programa de TV que me procurava há algum tempo e eu meio que me esquivava, eu não me sentia muito à vontade. Até que eu falei, ok, eu vou, e tinha marcado para o dia 18 de março. No dia 17 de março, tudo parou. E aí ficou para frente. E aí eles empurraram a data até que deu um certo dia lá, que era o dia que eles estavam abrindo para a gravação, e um monte de coisa tinha acontecido na minha vida. Eu tinha me reconciliado com um grande amigo meu, tinha uma música minha saindo naquele tempo, e eu fui para aquele programa. Foi um alinhamento de planetas, digamos assim. Foi muito no alvo. E naquela entrevista, o cara parecia um pastor de jovens me entrevistando, porque ele foi extremamente gentil, educado, um programa que tem um viés humorístico. Não fizeram piada com a minha cara. O cara me deu a oportunidade de pregar o evangelho rasgadamente. E eu me lembro que o meu filho, eu tenho um filho que tem 28 anos, ele virou para mim e falou: pai, essa foi a primeira entrevista que eu vi que ninguém falou mal, que não teve uma crítica. E eu falei, e que interessante, eu só falei de Jesus do começo ao fim da entrevista. Sabe o que é que eu percebo? Cara, as pessoas estão querendo Jesus. Eu preciso ter humildade para reconhecer que essa boa semente que Ele me deu pelo som da sua voz, ela tem um endereço. E esse endereço é uma boa terra que Ele mesmo está preparando. Irmãos,
Eu não sei se você já teve a experiência de pregar à torta e à direito e algumas pessoas aceitarem Jesus. É fantástico. Agora, quando você tem a experiência de falar de Jesus para alguém com quem Jesus já começou a falar, sabe aquele momento que tipo assim, você fala, Jesus te ama, e a pessoa chora? Sabe por quê? Porque aquela pessoa estava de repente de manhã se perguntando, será que Jesus me ama? É o Senhor instigando. Eu quando tive, o Isaías contou que a gente surfou junto no Havaí. A primeira vez que eu fui para o Havaí, eu me conectei com algumas igrejas havaianas. E eu pude ouvir algumas histórias a respeito do Evangelho no Havaí. E uma delas, eu não sei se é verídica ou não, no mínimo é baseada em fatos reais, foi a história que eu ouvi dos pastores de lá, é que um dos reis havaianos tinha o seu vidente lá, e esse vidente teve um sonho, e nesse sonho era dito para ele que eles precisavam depor os deuses do Havaí, porque estava chegando um novo Deus, e esse seria o Deus deles. O vidente falou isso para o rei falou, tá bom, vamos ver o que isso quer dizer. Nessa época, e o sonho tinha alguns detalhes, o sonho é o seguinte, esse novo Deus ia chegar numa tal praia, que tinha uma pedra, e ele ia chegar dentro de uma caixa preta. Esse era o sonho que o vidente do rei teve. Um novo Deus ia chegar em tal praia, onde tinha uma pedra, e ele ia chegar numa caixa preta. Por essa época chegaram os primeiros missionários, e eles chegaram, adivinha em qual praia? Naquela, e dentro de uma caixa preta tinha uma Bíblia. Você percebe que Deus está preparando uma terra, então Ele envia boa semente para uma boa terra que Ele está preparando. Esse pastor contou para a gente, para a nossa excursão lá, que quando o rei e a sua comitiva deram de encontro com aquela cena, aqueles missionários anunciando um novo Deus, e eles tinham esse livro dentro de uma caixa preta e chegaram naquela praia, eles aceitaram Jesus imediatamente. Eles só falaram, nos explica isso daí, porque a gente já estava esperando. Tipo, as ilhas se converteram assim, era uma ordem do rei, esse é o novo Deus que a gente estava esperando, esse é o nosso Deus daqui para frente. Você percebe que quando Deus está falando com alguém, você chegar com a boa semente é você chegar numa boa terra. Ou seja, é o semeador que sai para semear. Algumas vão cair pelo caminho. Tudo bem. Pode até que dê alguns bons frutos pelo caminho. Mas aquela que encontrar a boa terra, meu irmão, essa vai virar uma grande de uma floresta. Amém? Porque é algo que Deus está marcando no tempo. Existe uma estação parecida com isso que eu estou falando, que acontece a partir de Atos 9. E eu acho ela fantástica, porque é quando o apóstolo Paulo, né, ainda chamado pelo nome de Saulo, ainda chamado, a forma hebreia de chamar o seu nome, ele está respirando morte e ofensa contra os discípulos do Senhor. Ele pega a carta da sinagoga de Jerusalém para ir até Damasco e prender aqueles que eram do caminho, ou seja, os cristãos. E ele está no caminho e de repente ele tem um encontro com a glória de Deus. Segundo o seu testemunho, uma luz resplandeceu no céu que ofuscou o sol. E dessa luz uma voz dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Saulo responde para aquela voz que dizia, e eu acho fantástico o que ele diz para aquela voz. Ele diz, quem és tu, Senhor? Repete comigo, quem és tu, Senhor? Cara, isso não te choca? Porque olha só, esse cara estudou Deus a vida inteira, através das escolas dos fariseus. Esse cara amava a Deus. Ele só nunca tinha tido um encontro com Deus. Amém? De repente, no meio do caminho, ele tem um encontro com o Deus que ele estudou a vida inteira. E Deus está chamando ele pelo nome. E ele sabe que é Deus que está falando com ele, mas ele reconhece que não sabe quem Deus é. Quem és tu, Senhor? Eu estou pronto para aprender tudo de novo. Cara, isso é lindo. E aí, aquela voz diz para ele, eu sou Jesus, a quem você persegue. Cara, esse persegue, ele pode até ter um duplo sentido, né? Eu sou Jesus a quem você persegue, ou seja, você está tentando me prender, ou seja, também você me persegue, você tem me buscado. Você só não me conhece, mas você vai me conhecer. Sabe, você me persegue.
Eu persigo o Senhor, amém? Eu imagino a crise que se instaurou no coração daquele cara. Mas agora Jesus diz para ele, mas vai, entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Irmãos, você não concorda comigo que Jesus podia dizer para ele exatamente o que fazer? Jesus disse, entra na cidade e espera, porque alguém vai te dizer o que fazer. Ou seja, a igreja tem uma obra para fazer, amém? Jesus pode fazer sozinho, mas Ele quer que a sua igreja faça. Amém?